aqui, tá, pessoal? Vamos dar início a essa aula que é um tira-dúvida, né? E aí eu começo já perguntando para vocês a respeito da aplicação da última aula, a respeito daquilo que a gente colocou, alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa que vocês queiram comentar aqui para a gente começar esse tira-dúvida de hoje, Adriano, Henrique, fiquem à vontade agora, antes de eu começar aqui uma abordagem nova que eu trouxe para vocês, tá bom? Adriano, Henrique, querem falar? Vocês estão aí? Estão me ouvindo ou caiu? Tudo certo, Wagmar. Tudo É? certo. Tranquilo. Alguma dúvida sobre aquele conteúdo, Adriano? Alguma aplicação, alguma coisa assim ou não? Não, tranquilo. Aplicando devagarzinho na ordem, fazendo acontecer devagar. Então tá bom. O Henrique, alguma coisa aí, Henrique, que você queira colocar a respeito do conteúdo passado? Não, tranquilo também. Ficou nenhuma dúvida, não. Tudo certo. Então tá, vamos para a conferência de hoje então, tá? Análise de dado, curva ABC e gestão de mix. Adriano, Henrique, quando eu falo essas três ferramentas, vamos dizer assim, análise de dado, curva ABC e a gestão de mix, o que vem de primeira na cabeça de vocês? Querem comentar alguma coisa antes de eu entrar para dentro disso aqui? Isso aqui é matéria nova, tá? Porque um comprador precisa ter um bom alinhamento de análise de dados, né? Entender bem o que é uma curva ABC, entender bem o que é gestão de mix, coisa básica. Mas o que vem na cabeça de vocês quando a gente fala esses três aspectos aqui fundamentais para um negociador, para um comprador? Querem contribuir com alguma coisa? Adriano, Henrique, pessoal, vocês estão me ouvindo aí bem? Ah, tem mais gente entrou aí. Adriano, vamos lá, Camila tá aí, tudo bem, Camila? Quem mais tá aí? O Douglas entrou também. Bom, vamos lá então, gente. Sobre o ABC, sobre gestão de mix, sobre dados. O que vem na cabeça de vocês quando eu falo isso? Alguém queria contribuir? Coisa rápida aí, só para dar a introdução da aula de hoje. Fala aí comigo. Abre o microfone aí e fala, gente. Senão acho que eu estou sozinho aqui na aula. Gente, vocês estão me ouvindo? Camila, você está me ouvindo aí, Camila? Sim, Wagmar. Estamos ouvindo aí. Ah, então tá bom. É que eu tô aqui interagindo, tá? Não sei se tá aí, se caiu. Vamos embora. O que vem Não. na cabeça? O que vem na cabeça aí, Adriana? Análise de dado, curva ABC, gestão de mix. Isso aqui, de certa forma, no teu dia a dia aí, Adriana, como é que você encaixa isso? Por exemplo, hoje mesmo eu estou fazendo cotação. Hoje estou finalizando minha cotação aqui, produtos que não são comprados pela rede, né? Aham, Aí eu faço essa análise, a análise de dados. e, O que eu comprei, se foi seis, teve ruptura nesse meio, não teve, qual foi a venda dele nesse entendi. E período curva aqui. ABC para você, Adriana? O que é curva ABC para você? Esse é os mais vendidos, né? Mais vencido. Os mais vendidos. Hum, Isso. Eu ok. faço isso. Aí tem lá dentro lá a programa BCD, os tipos de margem, o que mais Uhum. vende de margem. E gestão de mix, Adriano? Como é que você trata a gestão de mix aí dentro do seu negócio? Hoje, gestão de mix, tudo bem com o índice aí. Eu comecei um trabalho, vou ter uns 20 dias mais ou menos. Legal. Bom, vamos para cima então aqui. Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre isso aqui? Camila, você que é a mais nova aí, fala comigo. Se tiver com o microfone aí, abre aí e conversa comigo. Análise de dados, curva ABC, gestão de mix. Sabe o que é? Já fez?
Tá na tua rotina, não tá? Fala comigo, Camila. Camila não deve estar ouvindo aí. Douglas, quer contribuir, Douglas? Sei que você está ouvindo aí também. Você fala a questão da curva ABC? Curva ABC, gestão de mix, análise de dados, como que isso está dentro do seu dia a dia? De forma sucinta, faz o teu comentário. Eu acho que eu concordo com tudo isso que a gente vai fazendo no dia a dia. O análise que a gente tem que fazer no dia a dia para esses pedidos, né? Então, acho que essa gestão de mix é no dia a dia mesmo. Depois de já definido, até para inserir um novo produto, fazer a retirada de um produto por conta de venda. Ok, ok. Bom, então vamos lá, gente. A pergunta que vai ficar dentro desse documento aqui, desse PDF para vocês, até analisarem, fazer as suas respostas aí é: quem aqui já teve estoque cheio e mesmo assim faltou produto? Que é uma forma, né, de analisar, olho lá, meu depósito está cheio, mas mesmo assim a minha estrutura está estourando. Por exemplo, as empresas que eu faço consultoria aqui, a maioria está passando por esse período agora. Estoque alavancado, ou seja, cheio o estoque e amargando uma ruptura muito pesada. Quem aqui já vendeu muito, mas no final do mês a margem caiu? Mesmo vendendo muito, o efeito da margem foi muito baixo. Quem aqui já percebeu que alguns produtos vendem todos os dias e outros ficam parados, né? Uns vendem todos os dias e outros vende um dia, 3 dias não vende, e assim vai. Bom, o comprador iniciante, ou aquilo que é inicial, básico para um comprador, deveria ser, e a gente já falou isso, a informação. Como analisar essa informação? E aqui hoje a gente entra em um jogo ou uma ferramenta que muda um pouco a visão de vocês. É o básico, é o que já faz, mas agora a gente vai estruturar isso de uma forma assim a fazer da maneira correta. Então hoje nós vamos falar de 3 ferramentas que mudam o jogo do comprador. Primeira, a análise de dados. Segundo, a curva ABC. Terceiro, a gestão de mix. Essas 3 coisas separadas, né, que podem fazer com que qualquer comprador pare de agir no feeling. O que é o feeling? No instinto. Ah, sempre foi assim, ou eu me adapto à situação e vamos tocando e vamos indo, e comece a ser mais estratégico. Então, vamos falar então um pouquinho de análise de dado comercial. O que é análise de dado, gente? O que é análise de dado para o comprador? É claro que a palavra aqui em si já denota que é o quê? Eu pegar uma informação e analisar ela. Então, mas muitas vezes a gente acha que isso aqui é alguma coisa tecnológica, alguma coisa muito difícil. Então, vamos entender na prática. Não é tecnologia, é entender o comportamento da venda, é entender como aquela venda está acontecendo. Isso pode ser feito no âmbito do produto, no âmbito do grupo, no âmbito do departamento e no âmbito da loja. Toda vez que eu pegar um dado no tempo, né, tem que ter temporalidade, há 30 dias, um dia, eu tenho que ter um dado específico, uma temporalidade, puxar esses dados, eu começo a ter o quê? Dados para fazer uma análise e entender como é que está se portando aquele produto que eu comprei, ou aquela categoria que eu preciso comprar algum produto daquela categoria. Então, o comprador precisa responder 3 perguntas todos os dias. E eu trouxe elas aqui para você. O que vende mais? O que vende menos? O que deveria vender mais do que vende? 3 perguntas que vão fazer vocês terem um senso de análise de dados mais apurada no seu dia a dia. Então, 3 perguntas que pode ser aplicada no âmbito do produto, no âmbito do grupo e no âmbito do departamento. Essas 3 perguntas vão ser sempre: o que vende mais? O que vende menos? O que deveria vender mais dentro desse grupo? Você pode adaptar ela para o produto, né? Quando esse produto vende mais? Quando esse produto vende menos, né?
quando que ele deveria vender mais? Quando está acionado, ele deveria vender mais, mas não vendeu? Eu vou analisar todo esse aspecto aqui, é o básico da análise de dado do comprador. Os 5 números que todo comprador precisa olhar toda semana: a venda do item, a margem do item, o giro do item, o estoque atual do item e, claro, a ruptura. Esses 5 aspectos de análise também fazem o conjunto da análise de dado do comprador. Aí, assim, parece básico, novamente, vamos falar, né? Parece básico, parece trivial, mas muitas vezes esse básico não é executado com disciplina. E às vezes a gente vai se pegar sempre fazendo a coisa no instinto, no feeling, no apagar do fogo. E às vezes, né? Quando a gente é muito novo, né, ou a gente está assumindo uma posição, ou sempre fez assim, a gente acha que essas coisas são muito simples demais. Mas se você começar a aplicar isso aqui, nessa simplicidade, desse jeito, para dentro das categorias, para dentro, dos grupos, você vai perceber e vai começar a ter muita coisa nova para você levar para a mesa de negociação. Você vai começar a entender que, às vezes, muita coisa, né, em grupos, em fornecedores, precisam de ajuste rápido. Então, se ele olha só preço de compra, ele está incompleto. Se o comprador ou se qualquer negociador a sua grande análise, o seu grande foco é buscar só o preço por si só, ele vai ter um problema, porque as outras análises de dados que estão ali, que fazem parte do negócio dele, está escapando. Quem vai olhar isso? O comprador não olha, o gerente da loja vai olhar, né? O dono vai ter tempo de ver isso? Não sei, talvez tenha. Mas o comprador, tendo essa incumbência, aplicando ou colocando isso no dia a dia dele, provavelmente, o mínimo que vai acontecer é que você potencializa a tua negociação. Você potencializa aquilo que você precisa buscar para resolver problemas do tipo ruptura, produto que não está vendendo, adequação daqueles grupos, enfim, uma série de benefícios vão acontecer quando a gente faz a análise de dado correta. Exemplo prático disso aqui, né? Então, lá, o arroz A com 900 unidades venda dia, o arroz B com 400 unidades venda, né? E o arroz da marca C com 80 unidades dias. A pergunta para a turma aqui é: se o arroz A ou o arroz C, né? Se faltar o arroz A ou se faltar o arroz C, qual gera mais perda de venda para a gente, né? Como que a gente faz para entender isso aqui? A resposta, arroz A. Isso mostra a importância de entender os dados, né? Quando eu olho friamente os dados aqui. Então, claro que se o arroz A, que é o arroz maior, de maior venda daquela categoria, faltar, eu tenho um problema de venda. Tenho também. Mas e os outros aqui? Como eu faço a análise dele? Provavelmente o B e o C fazem parte de uma parte aí de arroz da tua gôndola, tô fictício aqui, mas entra comigo na análise. O arroz A provavelmente é o cara de combate, é o cara de oferta. E o arroz B e o arroz C aqui provavelmente é o que complementa o mix, é o que dá a arquitetura de preço. Então, esses aqui provavelmente é a marca lá, o tio João da vida, um arroz especial premium lá da categoria, que vende menos, mas tem a sua importância porque tem o cliente certo para ele, o cliente que quer aquela marca e que provavelmente vai pagar o preço e vai deixar uma margem muito melhor do que o arroz A. Cada um tem a sua função aqui dentro e cada um precisa ter respeitado, né, a análise de dado correta para não destruir o grupo. Porque se fosse venda por venda, não seria melhor eu aumentar a minha efetividade com o arroz A e tirar o arroz B e C, que já estava resolvido o meu problema, porque eu estou só mirando venda? Claro, né, que se a gente olhar só pelo fato do que vende mais, essa seria a minha decisão. Mas isso não é salutar, não é importante para o negócio. O importante para o negócio é essa junção do mix trabalhando como um todo e entregando uma margem muito melhor
que se eu tivesse só preço lá na categoria. Certo, gente? Alguma dúvida até aqui sobre a análise de dados? Então ela é importante, ela é simples, ela é básica, mas ela é importante para você aplicar no dia a dia, aplicar em todas as esferas do negócio que você cuida. Não importando se você cuida de um departamento, de um fornecedor, de uma loja, é aplicável. É importante entender e ver como que isso está se comportando. É a partir dos dados que eu faço isso. Alguém tem alguma dúvida ou posso continuar aqui? Vou entender que ninguém tem dúvida. Tá todo mundo comigo aí, gente? Não caiu ninguém aí não? Que eu tô direto aqui na apresentação, não tô vendo. Beleza. Vamos embora então. Estou por aqui. Beleza, Douglas, vamos lá. Ok, vamos seguindo então aqui. Curva ABC. Talvez alguns aqui nunca ouviram falar, né? Quem outros já sabe, pô, já sei o que é isso. Mas recebe aí como uma informação, como uma para recordar isso aqui que é básico, mas é importante. Então, a curva ABC é a forma de classificar produto pela importância da venda, sempre, né? Então, no varejo, a gente existe aí uma regra que você já deve ter ouvido falar, né? Ah, o 20-80, o 80-20, que é o quê? É a classificação. Essa curva A é os produtos de maior importância, as características deles são maior venda, maior giro, não pode faltar. Isso aqui são os produtos que Coca-Cola da vida, Omo da vida, é o produto lá do açougue, do FLV, não tem como faltar, porque se faltar, o cliente vai para cima. É a curva A do negócio. A curva B já é os produtos intermediários, né? Características deles são venda mais média, ajudam a compor a categoria. Lembra de novo lá do arroz A que vende muito, o arroz B que é mais ali no meio e do C que vende menor, menos. Mas todos eles têm uma importância porque eles dão esse balanço na categoria que é super importante para o supermercado. Por isso, nós temos o supermercado com vários SKUs cadastrados, fazendo, né, realmente uma função ali dentro do negócio. A curva C são produtos com pouca venda. Característica: baixo giro, pode gerar excesso de estoque se você não tomar cuidado com isso. Se você tiver mais produto do que você precisa, você vai gerar um estoque desnecessário. Então, a curva C é importante não só pelo fato da venda em si, mas pelo fato de ser complemento, de ser realmente ali apoio das categorias. E a pergunta que fica: qual curva o comprador deve proteger mais, gente? A resposta está até aqui, né? A gente, por instinto, vai proteger a curva A, que é essa que a dor é mais intensa, é onde cortou, vai aparecer. Faltou, todo mundo vai reclamar. Do gerente ao cliente, ao dono, todo mundo vai falar se faltar uma Coca-Cola. Então, essa é a mais protegida, mais cercada. Agora, se a gente for analisar friamente as outras curvas, elas não são protegidas, mas deveriam ser analisadas e terem, né, muito mais cuidado também, um cuidado bem intenso, porque elas provavelmente é onde nós vamos ter a condição de melhorar o resultado de qualquer operação. Na curva B, na curva C, é onde estão ali eh, problemas que podem acontecer de ruptura ali que não vai chegar com rapidez, mas vai tirar muita margem, vai tirar o bom resultado, porque ali estão as categorias que podem e vão nos ajudar a margear muito. Então, nós sabemos disso, já nos dá uma vantagem, mas a gente aplicar isso, entender e ver se no nosso dia a dia a gente sabe identificar as curvas, né? Tanto do A, que é natural, mas do B e do C dentro do nosso negócio. E cuidar delas, analisar elas e colocar elas num plano de que a gente precisa delas e elas não estão ali por mero acaso. Isso vai melhorar em muito. Primeiro, a tua visão comercial. Segundo, o teu resultado na operação que você está cuidando. Alguma dúvida sobre a classificação de curva ABC? Pessoal, fala comigo aí.
Algum comentário, gente? Quem tá aí? Cadê você? Adriano, Henrique, o povo. Camila, que não consegui falar com você ainda, hein, Camila? Você tá sem. Você tá. Tudo certo. Tudo certo? Camila, você tá aí, Camila? Meu fone estava com É? problema, mas Tudo certo, Camila? Alguma dúvida aí? tudo certo. É só eu fiquei um pouquinho na dúvida dessa parte de 20%, 80%. Assim, não entendi. Eu vou revisar ela aqui então, só um pouquinho. Douglas aí, Henrique, algum comentário? Não, tranquilo. Minha Bom, parte também não. 80-20, Camila, é assim, ó, imagina que você tem uma venda aí na tua loja de 1 milhão. Você vai pegar e é natural, tá? Não é eu que estou dizendo, não, tá? É os estudiosos, é os especialistas que falam, tá? Você vai pegar essa venda aí, você vai perceber que 20% dos produtos cadastrados aí na tua operação, se a tua venda for de 1 milhão, ou 2 milhões, não sei quanto é, mas você vai puxar a venda, você vai perceber que 20% dos itens cadastrados fazem 80% da venda. Você entendeu? Por isso que tem esse termo, 20%, 80-20 ou 20-80. Então, você vai perceber que tem 20% dos itens, do mix, que eles produzem 80% da venda. Eles têm um impacto muito grande da venda. Por quê? Porque são os produtos da curva A, que são essas aqui, ó. Necessariamente não são esses itens que entregam a melhor margem, que entregam o melhor resultado. Aí você tem uma composição do 80-20, que é o restante da venda, que vai ficar na mão desses caras aqui, ok? Que dá esse balanço da entrega de resultado, seja de venda, seja de margem, ok? Ficou claro aí, Camila, para você? Obrigada. Ok. Vamos lá, então. Gestão de mix. O que é gestão de mix? Aqui é um negócio também, gente, que parece muito simples, muito fácil, mas tem muito ouro aqui e muita gente que já está há muito tempo na compras não olha isso aqui com cuidado. Então, eu peço para vocês muita atenção. Nós estamos fazendo uma formação de gestores aqui e nós precisamos que vocês entendam isso aqui, entre para dentro disso aqui. Aqui eu estou dando o básico, mas vai ter muita coisa ainda para a gente discutir sobre gestão de mix. Então, o que é gestão de mix? É o conjunto de produtos que compõem uma categoria, bem simples e retos. Então, exemplo, eu tenho uma categoria de arroz. Nessa categoria, vai depender muito do modelo, da loja, né? E do jeito que você tem aí a sua loja, mas num super, vamos dizer assim, médio, nós vamos ter dentro de uma categoria de arroz aqueles itens e aqueles produtos no arroz ali que é a categoria econômica, que faz o embate de frente. Nós vamos ter ali os premiums, que são marcas, que são apelo de muito bom e o AA do negócio, e nós vamos ter as embalagens de 1 quilo, não ter 5 quilos, e nós vamos ter, de repente, variáveis diferentes ali, o arroz arbóreo, o arroz, né, negro, o arroz preto, não sei, várias variáveis ali. Isso aqui chama-se o quê? Eu olhar isso, eu entender isso, chama gestão de mix. É eu entender como é que o meu mix está composto hoje. Como o Adriano falou, poxa, eu quase não olho isso. Como é que tá a tua categoria de arroz? Quantos itens você tem lá dentro, né? Quais são os itens que são do embate? Quais são os premiums? Quais são as embalagens diferenciadas? Quais são os especiais ou os premiums que estão ali dentro? Como que isso está colocado lá? Está de forma pensada, de forma matemática, ou seja, estruturada, para realmente ser uma categoria que vai atender o teu público, que vai atender o teu cliente, ou não? Ela é simplesmente uma categoria que não tem isso aqui, nunca fizeram gestão, nunca olharam, e tá lá, tem um monte de produto, hora entra um, hora sai outro, mas eu não sei quanto eu tenho ali, o que eu tenho ali. Então, o primeiro passo é você saber que existe. Mesmo que você não faça gestão de categoria, existe categoria lá dentro do departamento, né? Dentro do grupo que você cuida, existe lá uma categoria.
Agora, fazer a gestão, que é a gestão de mix, é olhar e entender a partir da venda se faz sentido do jeito que está hoje. Então, o erro comum, às vezes, de um comprador iniciante é achar que quanto mais produto, melhor. Quanto mais eu tiver na categoria, melhor. Na verdade, mix bom não é um mix grande. Isso também não foi eu que inventei. Isso é fruto o quê? Dos estudiosos, especialistas e da prática, da vivência do dia a dia. O mix bom é o quê? É o mix eficiente. Mix eficiente é aquele mix aonde eu tenho realmente todos os itens que eu preciso numa categoria. Essa categoria, ela está dimensionada para dentro do meu negócio e eu consigo fazer a gestão a partir da venda, a partir do espaço que eu tenho lá disponível para abastecer esse produto, a minha operação tem para abastecer. Porque se já for num lugar que eu tenho lá espaço para ter 4 marcas de arroz e você coloca lá, às vezes, 10 marcas de arroz, fica arroz do lado, fica arroz fora da área de venda, porque não tem espaço. Isso demonstra o quê? Que está faltando gestão de categoria. Isso é muito sério, né, gente? Porque quando eu não faço gestão, eu perco a grande oportunidade do quê? De fazer com que o mix da minha loja seja mais vendedor, seja mais eficiente do ponto de vista de não ser só preço, eu diferenciar aquela categoria da categoria do meu concorrente, eu entender que às vezes o mais é menos, que eu tenho que fazer um corte, tirar algumas marcas para poder realmente deixar a venda mais eficiente. Isso tudo eu faço aonde? Na gestão de mix, entendeu? Eu vou lá, abro essas categorias, entendo o que é a minha realidade, entendo como que a venda está moldulando, porque a venda, o histórico de venda, vai mostrar se o mix atual seu hoje, ele é eficiente ou não. Você vai perceber. Às vezes você tem lá, volta aqui no exemplo do arroz de novo, às vezes você tem 15 marcas de arroz, mas só 4 que efetivamente fazem a venda. Você tem marcas lá que ficam fora, não vende, porque não tem nem espaço para isso. E aí, quantas outras categorias você tem dentro do negócio que estão dessa forma, que estão, de certa forma, desajustadas? Aí você vai falar, gente, mas tem 12.000, 14.000 itens, como é que eu vou fazer a gestão de mix e tudo isso? Começa pelo que é importante. O que é importante? Pega as principais categorias e começa a resolver elas, as principais categorias, as que mais vendem. E aí você vai chegar aqui no que nós estamos falando. Você vai falar lá do arroz primeiro, vai falar lá de um açúcar, vai falar de um arroz, vai falar depois de uns farináceos, aí você vai vindo, você vem olhando isso, o que é que faz sentido, troca ideia com a tua operação, mas você precisa entender que existe, que isso é inteligência comercial. O mix ele não é algo que vai ficar para o resto da vida, não pode mexer, vai ser desse jeito e nunca mais. Não, o mix ele é itinerante. Eu tenho que estar moldulando ele. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do arroz de novo. Tá todo mundo mexendo nessa categoria. Por quê? Com a onda, né, que invadiu aí não só o Brasil, mas desde os Estados Unidos, Europa, né, das canetas para emagrecer, isso está mudando o hábito de consumo das pessoas. A gente vê já raro o supermercado ou o varejo que não está percebendo a queda na categoria do arroz. Então, essa categoria vai ser balançada. A indústria já está pensando como é que ela vai fazer, voltar a embalagem de 1 quilo ou colocar outros tipos de embalagem. Como é que isso vai se portar se isso realmente virar a nova cultura, o novo hábito alimentar da população, essa queda? Então, vai se modular. Então, todo mundo vai ter que modular essa categoria. E quantas categorias estão sendo moduladas? Eu preciso ir lá e olhar, preciso ver, fugiu, eu não percebi e a coisa extrapolou. Como que eu faço isso? Na gestão de mix. A gestão de mix, ela é importante não só aqui onde eu estou mostrando arroz, mas em todas. Aí, volto a dizer, tem muita demanda, começa pelos principais. É melhor você estar fazendo nos principais do que não estar fazendo em nada e deixando
a gestão de mix para ou só para o momento da compra, só para o dia a dia. Você precisa olhar, intensificar e ver. Então fica aí uma tarefa para vocês. Peguem, no mínimo, 5 categorias que vocês cuidam hoje e analisem e façam um estudo de caso de gestão de mix, olhando quem é aqui dentro dessa categoria os itens de curva A, quem são os itens de categoria de curva B, quem são as categorias curva C, quantos itens eu tenho, quantos SKUs eu tenho na curva A, quantos eu tenho na curva B e quantos eu tenho na curva C. Olha isso e depois veja como é que é o comportamento de venda de cada item em cada categoria. Você vai se surpreender com o quanto de coisas que às vezes está ali dentro da categoria e não teve o olhar comercial, não teve a gestão de mix e está lá sem fazer o menor sentido. Isso vai ajudar você, vai abrir mais espaço na tua agenda, vai melhorar a concentração de venda naquilo que é importante, só resolve problema você aplicar gestão de mix dentro das categorias, dentro dos grupos, dentro do fornecedor. Dúvidas, pessoal? Fala comigo aí. Bom, conexão com o que já aprendemos então. Análise de dado, a curva ABC, a gestão de mix, ela fala frontalmente com o quê? Com o que a gente aprendeu, giro de estoque. Giro, estoque, margem, né? O CMV. A pergunta agora é o quê? O comprador compra baseado no preço ou baseado no comportamento da venda, que é esse conjunto, essa análise, analisando dados, analisando a curva ABC, fazendo a gestão do mix, tudo isso é inteligência de compra, isso é maturidade de compra. Então a gente precisa ter esse comportamento. Aí eu trouxe aqui para vocês exercícios práticos para vocês fazerem aí. Cada aluno deve escolher uma categoria da loja e fazer esse exercício. Qual item que vende mais? Qual item que vende menos? Quantos SKUs existem nessa categoria? Existe produto parado aqui que não está vendendo? Qual produto nunca pode faltar nessa categoria? Tá? Façam esse exercício, escolham no mínimo 5 para vocês aplicarem realmente na ponta tudo isso e vocês vão ver que vocês vão se surpreender, tá bom? A frase de hoje: um comprador iniciante compra produto, mas um comprador profissional, um comprador preparado, ele compra informação e comportamento de venda. Pessoal, dúvidas aí a respeito do conteúdo de hoje? Algum tira dúvida? Tá claro? Tá certo? O que vocês me dizem aí? Alguém quer comentar alguma coisa? Muito boa aula, muito boa. Estou tentando trazer as aulas sempre práticas, tá, Adriano? Para vocês realmente aplicarem, tá? Conceitos simples, mas de aplicação imediata, para sair daqui da aula já dizendo, poxa, vou aplicar isso aqui, vou colocar, vou ver. E é isso que eu peço para vocês, tá? Reanalisem aí o PDF, tá? Olhem as nossas datas, eu estou aqui com a minha turma aqui sendo bem disciplinado para não perder nenhuma data, não fazer nenhum rolo com data aqui, como a gente teve aí no mês passado, para ninguém ser, de certa forma, se programar e não ter. Então, a nossa próxima data já está lá no grupo, já está lá na plataforma, a data da nossa presencial também já tá preparada. Então, revisem aí e me passem qualquer dúvida lá no nosso grupo e eu estou à disposição de vocês, tá bom, pessoal? Forte abraço, fica com Deus e nos vemos na próxima aula.